mais fácil assumir a responsabilidade por um erro quando este é visto como uma oportunidade de aprendizagem do que como algo ruim. Então hoje eu vou te mostrar 3 passos para você seguir esse raciocínio. O assunto de hoje é mais sobre nós do que nossos filhos. Vocês vão entender por quê. Sim, nós também erramos muito, né? Todos os dias, talvez, nós cometemos alguns erros e esses erros podem nos trazer alguns sentimentos ruins, como culpa, inadequação, julgamento, frustração, enfim. Né? Alguns sentimentos que realmente podem tornar a maternidade, a paternidade pesada, né? Mas quando nós conseguimos olhar para esses erros como uma oportunidade de tentar de novo, né? Olhar para aquele erro como uma tentativa de fazer o certo na próxima vez, realmente aprender com aquilo, nós criamos uma expectativa mais positiva, de aprendizagem mesmo, em relação ao que aconteceu, tá? E isso pode e ajuda, sim, muito para que nós assumamos essa responsabilidade, então, do erro. E o primeiro passo que nós devemos dar para poder começar a pensar dessa forma é reconhecer o erro, tá? Então, começa por aqui, tá? Opa, eu cometi um erro. E aqui, então, entra a questão do auto-perdão, que é um elemento muito importante dentro desse primeiro passo aqui, certo? Por quê? Ninguém é perfeito, tá? Você precisa internalizar isso dentro de você. Todos nós falhamos em algum momento da vida, em vários momentos da vida, né? Nós acabamos cometendo algumas falhas, estamos sujeitos a essas falhas, tá? Porém, quando nós reconhecemos essa falha, esse erro, é o primeiro passo que você dá para o seu crescimento pessoal e também espiritual. Pensa aqui comigo, tá? Você entrega esse erro para Deus. Normalmente, nós fazemos isso, né? Puxa, meu Deus, eu errei, me ajuda, tá difícil, eu não sei como lidar com isso. Então, você reconheceu ali o seu erro, o primeiro passo que você fez. Então, você agora cresceu, amadureceu, porque aquele erro te ensinou muita coisa, e é assim que eu quero que você olhe para ele, tá? Não apenas como um erro, uma tragédia, uma coisa ruim. Porque quando você olha para o erro, puxa, eu errei, mas olha só o que agora eu vou trazer de lição desse erro para minha vida. Então, você transforma esse erro num aprendizado muito grande e que vai, com certeza, refletir futuramente, certo? Então, quando você traz esse erro, voltando para o exemplo espiritual, você traz esse erro para Deus, o que Deus faz? Né? Ele simplesmente esquece. Ele fala, filho, a partir daqui você reconheceu, eu já te perdoei, você precisa se perdoar também, porque eu já te perdoei, eu já joguei lá nas profundezas do mar e acabou para mim. Para mim o assunto encerra aqui. E agora eu tô te dando mais uma chance para você começar de novo no outro dia, no amanhã, hoje. Começa de novo. Então, é muito bonito isso, né? Porque é um passo, assim, muito grande que você deu ali na sua vida, que é reconhecer o erro. É muito difícil para algumas pessoas esse primeiro passo, tá? Isso é uma realidade. Tem pessoas que por verem, né, que foi algo muito ruim, elas têm essa dificuldade de reconhecer, puxa, será que é tudo isso, né? Tem pessoas que têm sim essa dificuldade para reconhecer que elas erraram. Então, esse primeiro passo, ele é sim muito importante, ele é fundamental. Então, você precisa dar esse primeiro passo, reconhecer o erro para recomeçar, certo? Perceber o que você pode tirar de lição daquilo e tentar de novo, tá? A vida de pai e de mãe é assim,
tá? Todos os dias buscando a nossa melhor versão para os nossos filhos. Você com certeza é a melhor mãe que o seu filho tem, é o melhor pai que o seu filho tem, tá? Então acredite nisso, porque é assim, isso é verdade, tá? Ninguém deseja o pior para o seu filho, muito difícil. Há exceções, a gente sabe, né, no mundo de hoje, mas 90% ama o seu filho e faz de tudo pelo seu filho. Se você está aqui assistindo esse vídeo, você ama o seu filho, você está buscando uma melhor versão para o seu filho, tá? Então, dar esse primeiro passo de reconhecer o erro vai te ajudar a recomeçar e sim, se tornar cada dia uma versão melhor de si mesmo para o seu filho. O segundo passo é reconciliar, ou seja, pedir desculpas, tá? Então você foi lá, você reconheceu o seu erro, agora você vai pedir desculpas, você vai se reconciliar com a pessoa que você magoou, certo? E vocês já perceberam como que as crianças, elas são muito generosas na hora de perdoar alguém? Se você já pediu desculpas para uma criança, você vai entender do que eu estou falando. Elas são muito dispostas a perdoar. Normalmente, quando os adultos eles se desculpam sinceramente, né, com o coração muito aberto, muito sincero com uma criança, quase sempre elas dizem: tudo bem, mãe, tudo bem, pai. Não é verdade? Tudo bem, vovó. Eu te perdoo, né? Algumas vão até mais além, eu te perdoo. Então, elas têm um coração muito gigante, muito sincero e muito disposto para perdoar. E é assim, incrível, porque elas esquecem totalmente, é como Deus mesmo, né? Elas simplesmente esquecem, por mais que elas estejam assim, muito magoadas, com raiva até, em resposta, né, de um comportamento desrespeitoso da nossa parte, e a gente até merece às vezes isso, né, esse sentimento delas, de uma hora para outra elas podem mudar para o perdão total. Gente, é incrível. Tão logo o adulto ele diz: eu peço desculpas, e elas simplesmente mudam de uma hora para outra e traz esse perdão total para os adultos. É uma inocência incrível. Gente, isso é uma formação assim de caráter ali começando, né? E não é à toa que na Bíblia, né, nós encontramos a passagem que diz: o reino dos céus é das crianças, né? A inocência das crianças, nós devemos ser como elas para herdar o reino dos céus, porque realmente elas sabem perdoar com muita facilidade, entre outras qualidades que uma criança tem, tá bom? Então, o segundo passo é reconciliar, certo? O terceiro passo, então, é a hora de você resolver aquela questão. Então, você foi lá, reconheceu o seu erro, reconciliou, pediu desculpas, e agora você vai resolver aquela questão para não ficar ali, né, para trás, mal resolvida, e aí no futuro ela pode voltar. Enfim, você vai parar e vai resolver aquela questão. Vamos encontrar uma solução juntos, né? Já falamos vários exemplos assim, que funciona muito bem quando você coloca a criança para encontrar a solução junto com você. Elas gostam dessa participação, de sentir, né, que ela tem essa oportunidade, esse poder de estar ali decidindo junto com você. E isso acaba ajudando elas a serem mais cooperativas, participativas, até mais obedientes, né? Por causa desse respeito mesmo que causa essa inclusão da criança em certos momentos. E esse aqui é um deles. Então, você vai chegar para a criança e vai trabalhar uma solução junto com ela, certo? Usando os dois primeiros passos, você consegue criar uma atmosfera positiva para que esse terceiro passo ele aconteça de uma maneira eficaz, uma maneira mais efetiva, ok? Porque tentar trabalhar nas soluções em um ambiente hostil é totalmente contraproducente, tá? Nós já comentamos isso aqui também em alguns momentos, já estudamos, né, sobre isso. No momento da raiva, normalmente você não consegue produzir, como eu falei aqui, é contraproducente mesmo, porque você
vai estar muito alterado, a criança também, então você não consegue pensar, raciocinar como deveria, né? E acabam vindo então aqueles momentos de explosões que nós já comentamos. Então, quando você dá esses 2 primeiros passos de pedir desculpa, de reconhecer o seu erro, você já criou então um ambiente para que esse terceiro passo, né, de parar e resolver a situação juntos, funcione melhor, dê mais certo mesmo. Quando os adultos, né, nós assumimos a responsabilidade, tá, pelo que nós fizemos para criar aquele conflito, lembrando que precisa de 2 pessoas, né, para gerar um conflito, tá? Então, as crianças, elas não geram aquele conflito sozinha, a gente tem que colocar isso em mente. Então, quando a gente assume essa responsabilidade, geralmente as crianças, elas querem seguir o mesmo exemplo que nós e assumir também a responsabilidade da parte dela naquele conflito, tá? Então, as crianças, elas aprendem responsabilidade quando elas têm exemplo de responsabilidade dentro de casa. E isso é muito legal, porque é uma oportunidade de você trazer o seu filho também para Jesus. Porque quando você lá cometeu o erro, você se coloca diante de Deus naquele momento e você conversa com seu filho sobre isso depois, fala, olha filho, Jesus, ele pode mudar nosso caráter, dependendo do erro, né? Às vezes é um erro que mexe mais diretamente com o caráter, e você pode sim chegar para o seu filho e falar para ele. Jesus pode te ajudar a mudar isso, né? A mamãe ora, conversa com Jesus sobre isso, Jesus perdoa, Jesus ajuda a gente a melhorar. Então, também é uma maneira de você mostrar essa dependência que nós temos de Deus, tá? De levar esses problemas, os problemas no geral, né? Os erros, as falhas, os problemas, alguma dificuldade, sempre levar a Deus, ensinar o seu filho realmente a se ajoelhar ali e pedir, né, essa ajuda para Deus. Então, é muito interessante, porque além de você gerar toda essa responsabilidade, você vai ser um exemplo não só da responsabilidade, como também dessa dependência de Deus e mostrar que Deus é sim capaz, né, de nos moldar o caráter, de nos tornar pessoas melhores. Então, também é uma forma, uma oportunidade que você cria, tá, de mostrar para o seu filho Jesus, tá? É muito interessante, através dos erros, certo? Então, os erros, eles são sim momentos que você pode criar de aprendizagem, tanto para você quanto para o seu filho. Então, não perca essas oportunidades, tá? Elas são realmente muito valiosas, certo? E para fechar, eu vou repetir aqui uma frase que eu já citei com vocês em outro vídeo, que é: o mau comportamento do adulto, ele contribui para o mau comportamento da criança, tá? Vocês lembram disso? Pois é. Quando nós mudamos o nosso comportamento, as crianças também tendem a mudar o comportamento delas. Então, nós precisamos começar por nós. Nós somos os exemplos para os nossos filhos, tá? Você precisa se lembrar disso, eu preciso me lembrar disso todos os dias que eu acordo pela manhã. Eu sou o exemplo da minha filha, tá? Então, se eu quero um comportamento mais ideal para ela, que eu considero ideal para ela, eu preciso ser o exemplo para ela, tá? Se uma criança, ela comete um erro, você apenas pune, você apenas castiga, o que você está ensinando para ela? Ela não está realmente trazendo uma aprendizagem sobre tudo aquilo, entende? Então ela não aprendeu muita coisa, ela só entendeu que aquilo gera a punição, o castigo, bater, enfim. Mas ela não consegue desenvolver essa habilidade de percepção de que ela pode sim aprender, de que ela pode recorrer a Jesus, ela pode recorrer à sua ajuda, enfim. Então, seja o exemplo para o seu filho, ok? Pessoal, era isso que eu tinha hoje para dizer para vocês. Eu espero que vocês curtam, que vocês compartilhem esse vídeo com muito carinho para alguém que realmente vai ali acrescentar, agradecer por ouvir palavras que podem sim transformar a vida da família,
né? Não só a nossa, como a da família inteira. Então que você possa se sentir muito abençoado com esse vídeo e nos siga nas redes sociais, tá bom? Nós estamos lá esperando vocês com muito conteúdo bom. Espero que vocês curtam, compartilhem, comentem, enfim, estamos aqui à disposição para qualquer dúvida. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.